Exercício número 1 da aula 97 do primeiro ano do ensino médio. Uma sequência de triângulos é tal que, no primeiro, a base é 3 e a altura é 5. A partir do segundo, em cada triângulo, a base aumenta 5 centímetros e a altura 3 centímetros. Então, a área do quinto desses triângulos é... Então, nós temos uma sequência aqui de 3 triângulos e nós vamos observar que esses aumentos, tanto da base quanto da altura do triângulo, ele obedece uma progressão aritmética. Tá? Vejamos o que acontece aqui. Ó, tá? Então, primeiro vamos verificar a base. Então, a base ela é composta. O primeiro triângulo, a base é 3. No segundo triângulo, a base aumenta 5, ou seja, 3 mais 5 é 8. O próximo, mais 5, o resultado será 13. O próximo será 18, o próximo será 23. Então, significa que lá no quinto triângulo, o que eu vou ter como base? A base serão os 23 centímetros. Agora vamos pensar na altura. A altura de um triângulo. A altura diz o seguinte: a altura do primeiro triângulo é 5. A partir do segundo, a altura aumenta 3. Então, de 5 vai para 8, mais 3 vai para 11, vai para 14 e vai para 17. Ou seja, o último triângulo que nós temos ali, ele tem 17 centímetros de altura. Ok? Agora, o que está pedindo a atividade? A atividade está pedindo a área do quinto desses triângulos. Tá? Como é que nós calculamos a área de um triângulo? Então, vamos relembrar aqui a formulazinha. Área do triângulo. Para calcular a área de um triângulo, nós fizemos o quê? Nós multiplicamos a altura. O que é a altura? É a distância entre um vértice e o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, esse aqui nós definimos como sendo a altura. E a base é justamente esse lado oposto. Então, esta é a base. Para calcularmos a área de um triângulo, nós fizemos o quê? Multiplicamos a base vezes a altura e o resultado dividimos por 2. Pronto. É dessa forma que nós calculamos a área de um triângulo qualquer. Só para complementar o nosso estudo, eu quero que vocês percebam que este triângulo aqui, esses 3 triângulos, eles não são triângulos quaisquer, certo? Eles são triângulos. Esse quadradinho com esse pontinho aqui embaixo significa que esse triângulo é um triângulo retângulo. Para nós calcularmos a área de um retângulo, basta multiplicar os 2 catetos e o resultado dividir por 2. Então, os catetos assumem a função de base e de altura. Tá? E o resultado nós dividimos por 2. Certo? Mas independente, se for um retângulo ou se for um triângulo qualquer, para calcularmos a área, nós vamos multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Está dizendo que a base é 23. E a altura é 17, daquele quinto triângulo. O resultado disso nós dividimos por 2 e encontramos o valor da área desse quinto triângulo. Então, a área vai ser igual. Vou pegar o 23 e vou multiplicar pelo 17. E eu vou encontrar como resultado 391. Quando eu pegar esse 391 e dividir por 2, eu vou encontrar finalmente a área desse nosso triângulo. 100 e
95,5 centímetros quadrados. Vamos olhar lá nas nossas alternativas e nós vamos verificar que a resposta do exercício 1 é a letra C. O exercício número 2 nos diz o seguinte: a progressão aritmética 25, 30, 35 e os dois últimos termos, 5.000 e 5.005, possui n termos. Qual é o valor de n? Então eu quero que vocês vejam comigo que na verdade nós temos aqui uma certa quantidade de valores, tá? Do 25 até o 5.005. Mas nós não conseguimos determinar exatamente qual é o valor, ou seja, qual é a quantidade de termos que tem entre o 25 e o 5.005, tá? Essa quantidade de termos nós vamos definir como sendo o n. Então, o n representa a quantidade de termos que eu tenho. Pois bem, agora, como é que nós vamos descobrir essa quantidade de termos? Uma das formas que nós podemos utilizar é a chamada fórmula do termo geral. Percebam o que nós vamos fazer aqui, ó. Fórmula do termo geral. O que nos diz? Ela nos diz o seguinte, que o AN, ou seja, o enésimo termo de uma progressão, é o A1 mais N menos 1, ou seja, a quantidade de termos menos 1, vezes a razão. Esse R representa a razão. Mas como é que nós vamos determinar esses valores? Então vamos pensar o seguinte. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo da minha progressão. Então é o próprio 25. Quem é o AN? Bom, o AN representa o enésimo termo, nesse caso, o último termo da minha progressão, que vale 5.005. Agora, quanto vale o n? O n é justamente o que eu quero saber. E qual é o valor da razão? Bem, o que é razão? Razão é o valor que nós adicionamos ao termo anterior para chegar ao posterior. De 25 para 30, tem 5. De 30 para 35, tem 5. E assim vai. Vai aumentando sempre de 5 em 5. Por isso, nós podemos dizer que a razão desta progressão aritmética é 5. Então, agora eu vou pegar os valores, vou substituir aqui. No lugar do AN, eu vou colocar os 5.005. Igual, quanto vale o A1? É 25. Mais, quanto vale o N? É justamente o que eu quero saber. N menos 1, dentro do parênteses, vezes a razão. Então, aqui está a razão, que é o valor 5, porque vai aumentando de 5 em 5. Agora, veja bem, qual que é o primeiro procedimento aqui? Eu vou pegar esse 25, que é positivo, vou jogar para o outro lado, vai ficar negativo. Então, eu vou ter 5.005 menos os 25, igual, o que é que sobra? N menos 1, que multiplica a razão, que é 5. Quando eu faço 5.005 menos 25, o resultado dá 4.980, igual a N menos 1 vezes o 5. Perceba, esse 5 aqui que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, vou passar ali dividindo. Então, eu vou ficar aqui com 4.980 dividido por 5, que é igual... Agora, sobra só o n menos 1. Nem preciso mais deixar ele entre parênteses, tá? Porque eu já passei o 5. Ao pegar o 4.980 e dividir em 5 partes, eu vou chegar lá. Ó. 5 vezes 9 é 45, sobra 4, que fica 8.
Agora, 9 vezes 5, 45. Sobram 3. Vou baixar o zero aqui. 6 vezes 5 é 30. 30 menos 30, 0. Então, nesta divisão, restam 996 igual a n menos 1. O meu objetivo é descobrir o valor de n. Então, esse menos 1 vai passar para o outro lado positivo. Então, eu vou ficar com 996 mais 1 igual a n. O que isso significa? Significa que o valor de n é 997. Significa que essa quantidade de termos entre 25 e 5005 existem exatamente 997 termos, ou 997 números. Vou observar aqui e vou ver que a questão número 2 é a letra B, 997.